início de 2021, o criador de conteúdo Ruben Douglas, dono do canal com mais inscritos da Espanha, anunciou em uma live que estaria deixando o país rumo a Andorra, um pequeno principado que faz fronteira entre a França e a Catalunha. Ruben se juntou a outros youtubers espanhóis e celebridades do meio digital que optaram pela residência no país vizinho, e graças a esse fenômeno migratório, Andorra tem sido apelidada de Silicon Valley do entretenimento. A razão? Baixa carga tributária. Andorra tem uma das taxas mais baixas de toda a Europa e esse fator tem chamado a atenção de criadores digitais que não dependem do fator territorial para a obtenção dos seus lucros. A pergunta que fica é: será que realmente Andorra é um destino atraente para os empreendedores? E se a resposta for sim, por que grandes empresas não estão se estabelecendo por lá? Bem, é isso que nós vamos responder neste vídeo. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar que essa é a parte 2 do vídeo anterior sobre a economia da Espanha, e se você ainda não viu, recomendo que dê uma conferida lá antes de assistir esse vídeo aqui. Lá eu falo do cenário espanhol e assim você tem uma base para entender por que as pessoas têm deixado o país ibérico. Agora vamos para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vamos entender por que Andorra tem sido a moda dos empreendedores digitais. Para entendermos melhor o perfil andorrano, precisamos observar os seus dados geográficos. Andorra é um microestado, tem só 468 km². Está localizado em uma região montanhosa e de difícil acesso. Só para você ter uma ideia, o país não tem nem um aeroporto próprio. A população está envelhecida e não enche nem o estádio do Maracanã. E aí eu te pergunto, como esse país poderia ser próspero? Bem, o que Andorra fez foi observar o que outros microestados estavam fazendo, mais precisamente Liechtenstein e Mônaco, que também ficam na Europa. Foi aí que Andorra se tornou um paraíso fiscal, já que adotou as mesmas estratégias desses países que eu mencionei. Para ser considerado um paraíso fiscal, o país precisa ter impostos baixos ou até nulos, precisa estar aberto a capital estrangeiro de maneira descomplicada e desburocratizada e manter o chamado sigilo bancário, que nada mais é do que a proteção de dados dos clientes frente aos estados. Ou seja, na prática, o patrimônio dos clientes não precisa ser declarado ao Estado. O banco administra o dinheiro junto ao cliente sem a intervenção do governo. Andorra utilizou dessa fórmula para se consolidar no panorama mundial como um lugar atrativo e amigável ao capital estrangeiro. Ao ser considerado um paraíso fiscal, várias celebridades espanholas decidiram transferir o seu patrimônio para bancos andorranos, como Arantxa Vicário, Carlos Sainz e Judith Mascó. E esse movimento não é novo, a própria Arantxa Vicário decidiu se mudar para Andorra em 1988, seguindo conselhos de seus empresários. Mas o cenário mudou muito no ano de 2016, quando, junto da União Europeia, o Principado optou por quebrar o sigilo bancário das contas no país. Portanto, há quem defenda que, graças a essa quebra no sigilo, Andorra deixa automaticamente a lista de paraísos fiscais e se torna apenas um país com baixos impostos. O motivo dessa quebra de sigilo pode ter sido uma resposta à pressão da União Europeia, já que o país ainda não faz parte do bloco econômico e busca sua integração. Como a sua baixa tributação ameaçava o fisco de países como França e Espanha, Andorra parece ter tomado essa decisão justamente como forma de agrado ao bloco, visando a sua integração. É importante deixar claro que essa é apenas uma especulação, não é nada oficial confirmando que essa decisão foi tomada com esse intuito, mas é de se esperar que Andorra queira cada vez mais ter uma relação amigável com a União Europeia. Mesmo que não haja um consenso se Andorra é ou não é um paraíso fiscal, uma coisa é certa. Seus baixos impostos são atraentes para os milionários que querem fugir de uma tributação excessiva. Agora, se para ser considerado paraíso fiscal é essencial que o sigilo bancário seja mantido, então Andorra não é um paraíso fiscal, mas também países como Suíça, Mônaco e Liechtenstein também não são. Se você está curtindo esse vídeo, já clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo novo. Todos os sábados nós estamos por aqui trazendo um panorama de algum país ou empresa, então se você curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo e se inscreva. Andorra pode ser bastante atraente graças à sua baixa carga tributária, mas o mais curioso é que não existem grandes empresas globais com filiais no país. Nenhuma montadora de automóveis, fábrica de alimentos, indústria química, nada. E o motivo é muito simples. Seu relevo montanhoso impede qualquer empresa de construir fábricas no país e por isso Andorra necessita de importar a maioria dos seus produtos. E essa importação ainda é cara, já que Andorra não tem aeroporto próprio e o único modo de se chegar ao Principado é por estreitas rodovias. Talvez seja esse o motivo pelo qual Andorra permaneceu com seu caráter medieval até os últimos anos, já que para chegar até a capital, Andorra la Vieja, é um verdadeiro desafio geográfico. A capital, por exemplo, é a mais alta da Europa falando de altitude. Se você quiser viajar para lá, tem de ir até o aeroporto de Girona, Barcelona ou Toulouse, ou seja, chegar na Espanha ou França,
e ir de carro ou ônibus até Andorra. Não tem outro jeito, tem de ir pela rodovia. Por isso que grandes empresas não abrem unidades em Andorra devido ao fator geográfico. Mas hoje com a internet o panorama muda drasticamente, já que nós consumimos produtos que vão muito além da tangibilidade. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo é um produto, foi preparado por uma equipe e está sendo vendido para você, consumidor, em troca de 1 ou 2 anúncios e um pedido de inscrição. Produtos digitais não precisam de máquinas nem armazéns enormes e por isso Andorra pode ser o lar de muitos criadores de conteúdo. A conexão digital tem sido uma prioridade no país que tem dificuldade de se conectar fisicamente com o mundo. Andorra foi pioneira na instalação da fibra ótica em 2006 e hoje conta com uma internet rápida e a baixo custo, justamente para atrair os empreendedores digitais. Mas será que mudar para um país tão pequeno e isolado vale mesmo a pena? Se colocarmos na ponta do lápis, compensa para o empreendedor digital morar em Andorra? Vamos analisar. Quando Rubius decidiu se mudar para Andorra, houve um grande debate na Espanha com posições a favor e contra a decisão pessoal do youtuber. Sim. Os estão roubando. E da igual que te robe Cristiano, da igual que te robe Messi, te estão roubando. Quando não se pagam impostos, te estão roubando a ti. Rubius defende bastante que tem sido roubado pela Fazenda, mesmo cumprindo com todas as suas obrigações legais. Além disso, alega que a Constituição espanhola está travada desde 1990, sem nem sequer ter atualizado seu catálogo de profissões. Falando de impostos, nós podemos colocar os dois países lado a lado e comparar a taxação sobre sociedades, a taxação máxima na renda, o imposto sobre o capital e o imposto sobre o consumo, chamado IVA. Mas nem tudo é mil maravilhas, já que a legislação andorrana é bastante nacionalista. Isso significa que se você quiser fundar uma empresa na região, por exemplo, deverá priorizar os cidadãos andorranos, e se você quiser trazer uma equipe de fora que não tem a cidadania do país, regularizá-los pode ser um verdadeiro pesadelo burocrático. Ou seja, Andorra funciona bem somente para microempresas unipessoais. Os youtubers e celebridades ainda veem vantagem em morar lá por um fator específico, o anonimato. Rubius diz que é incapaz de sair nas ruas de Madrid sem ser reconhecido e que não consegue nem sair para comprar pão. Isso não é bem uma vantagem econômica, mas é outro motivo que tem levado celebridades a deixar a Espanha. Se você está se perguntando se é fácil fazer a evasão da tributação espanhola, a resposta é sim, pelo menos por enquanto. Praticamente o único requisito para você deixar de ser tributado na Espanha como cidadão é comprovar que está vivendo na Andorra por pelo menos 183 dias. Conseguir a documentação andorrana é algo relativamente fácil, principalmente para um cidadão europeu. Como falado anteriormente, esse assunto foi uma verdadeira polêmica na internet, o assunto virou até manchete de jornal. Só que, como vimos, Rubius não foi nem de longe o primeiro a se mudar para o Principado. Willy Rex, Verreta 777, Stax, Alexby são alguns dos nomes que optaram em morar no país e, pelo que parece, não planejam regressar na Espanha. Mas é importante ressaltar que existem opiniões dos dois lados acerca disso. O youtuber Ibai Llanos defende que é normal que se tribute mais de quem ganha mais, e considera que segue vivendo bem mesmo sendo tributado quase a metade do seu salário. E ainda falando de Espanha, devemos recordar que o fisco tem alguns nomes conhecidos na sua lista de devedores. Neymar, por exemplo, foi acusado de dever ao Tesouro Espanhol quantia de 34 milhões de euros. Shakira também é outra celebridade que esteve nessa lista, devendo, segundo o governo, a quantia de 160 milhões de dólares. É importante deixar claro que meses depois dessa acusação, um tribunal da Catalunha concluiu que a cobrança feita pela agência tributária era indevida e que Shakira não precisava pagar 160 milhões de dólares ao governo. Durante a pandemia, a Espanha foi um dos poucos países da OCDE que não reduziram os impostos, se situando cerca de 5 pontos acima da média de tributação dos países da organização. Mesmo assim, existem posições diferentes. Esse artigo aqui expõe que a carga tributária nominal da Espanha é alta, mas que na prática os espanhóis não pagam tantos impostos assim, devido à chamada taxa implícita. Essa taxa implícita é aquele tipo de imposto mais difícil de calcular, por exemplo, o imposto sobre o consumo. Na Espanha o IVA é de 23%, só que segundo o artigo existem diversos produtos que entram com IVA reduzido de 10% e 4%. Ou seja, segundo esse artigo de Vicente Nieves, o imposto sentido pelas famílias espanholas sobre o consumo é, ao invés de 23%, 13,8%. Mesmo assim, o IVA geral andorrano é de 4,5% e o IVA reduzido é de 1%, reservado aos bens de saúde e educação. A relação entre Andorra e Espanha pode nos ensinar muitas coisas.
Uma delas é, sem dúvida, a capacidade de um pequeno país incomodar tanto pelo simples fato de reduzir sua carga tributária. As pessoas vão para onde são bem tratadas, e a indignação de Rubius e outras celebridades traduzem essa insatisfação acerca da ineficiência de um governo que mais pune do que ajuda. Além disso, o caso de Shakira, por exemplo, mostra que talvez o fisco espanhol esteja abusando das cobranças ao acusá-la de evasão fiscal e meses depois voltar atrás na decisão por ausência de provas. E respondendo à pergunta do início do vídeo, Andorra só tinha um modo de prosperar tendo um relevo montanhoso, uma população menor que a capacidade do Maracanã e um território menor que a cidade de São Paulo. Apostar na liberdade, área que a sua vizinha Espanha tem deixado a desejar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas próximas publicações e aproveita para assistir mais vídeos aqui do canal. Tô deixando aqui 2 opções para você escolher a que mais te agrada. Muito obrigado e até a próxima!